E aí galera, Matheus Gelsi aqui, e no vídeo de hoje eu vou fazer um top 10 dos melhores filmes lançados aí em 2022. Aliás, uma coisinha, quando eu acabar de falar dos 10 melhores filmes de 2022 na minha opinião, não sai do vídeo porque eu vou colocar aqui na tela onde esses filmes estão disponíveis, né? Então espera um pouquinho, não sai do vídeo, para depois ver onde cada um desses filmes está disponível na internet. Então vamos começar aí direto, sem enrolações. Em 10º lugar, eu coloquei o filme Vale Night. Bom, Vale Night é uma comédia, né, protagonizada aí pelo Pedro Ottoni, que conta a história aí de uma noite em que uma mãe já cansada de criar seu filho, né, da responsabilidade ficar apenas para ela, resolve tirar aí um Vale Night, ir para uma festa e deixar a criança com o pai dela, vivido pelo Pedro Ottoni. Porém, o que acontece? Esse pai acaba perdendo essa criança, que acaba parando em vários lugares no meio dessa noite. Ele vai para um lugar, depois ele vai parar em outro. O pai junta vários amigos aí pra tentar achar essa criança. É uma comédia bem interessante aí, que vai levando a várias situações. A situação vai agravando cada vez mais. É também um filme protagonizado aí por pessoas negras, né? A maior parte do elenco é de pessoas negras. Então é um filme muito interessante aí. Em 10º lugar, Vale Night. Em 9º lugar, também uma comédia, 45 do Segundo Tempo. Bom, o filme conta a história de 3 amigos que decidem se reencontrar depois de alguns anos, depois de vários anos, na verdade, né? Porém, um deles, vivido aí pelo Tony Ramos, o protagonista do filme, revela para os amigos que pretende tirar a própria vida. E tá ali frustrado com a própria vida e pretende tirá-la. Porém, antes de tirar a própria vida, ele quer cumprir aí algumas missões com seus velhos amigos, né? Eles vão para alguns lugares, é aquele tipo de filme, então, que passa por vários lugares, de viagem, relembrando aí, na verdade, é uma dramédia, né? É bem diferente o tipo de comédia de Vale Night, é uma comédia muito mais séria, né? Tem várias pontas de comédia, mas também tem a parte dramática, é um filme de drama e de comédia, protagonizado aí pelo Tony Ramos, então, 45 do Segundo Tempo. Em 8º lugar, Eduardo e Mônica. Eduardo e Mônica é um romance inspirado aí na música de mesmo nome, feita aí pelo grupo Legião Urbana, na década de 80 ou de 90, por ali. Conta a história, obviamente, do romance entre o Eduardo e a Mônica, né? Pra quem conhece a música aí, o filme é muito interessante assistir o filme, porque ele faz várias referências à música, várias cenas, várias situações, eles são inspiradas nas letras da música. Então é um filme muito gostoso de assistir, muito bem atuado pelo Gabriel Leone e pela Alice Braga. Um filme bem gostosinho de assistir. Eduardo e Mônica no nosso 8º lugar. Em 7º lugar, eu coloquei o filme A Jaula, protagonizado aí pelo Chai Suede. Bom, o filme conta a história de um assaltante, aparentemente um assaltante iniciante, né, ainda, que faz pequenos delitos, que comete pequenos delitos, pequenos assaltos. Ele decide roubar um carro. Porém, o que acontece? Ele entra dentro desse carro e acaba ficando preso dentro do carro, né? Durante o filme a gente vai entendendo que, na verdade, é um suspense, é um filme muito interessante por ser um suspense, né? A gente entende que essa prisão dele dentro do carro não é exatamente porque ele acabou preso, tem muita coisa por trás disso. O filme vai ganhando uma carga de suspense muito dramática durante o seu desenrolar. É um filme basicamente só atuado pelo Chai Suede. Tem alguns momentos ali que aparecem outros personagens, né, por fora ali, mas ele é um filme que o Chai Suede tem um tempo de tela gigantesco, está o tempo inteiro ali, e é um filme muito interessante porque o cenário principal do filme é dentro do carro. Então, assim, é muito interessante o que a direção conseguiu fazer filmando dentro de um carro. Me surpreendeu a atuação do Chai Suede, a atuação da Mariana Lima, a atuação do Alexandre Nero, todos eles muito bem nesse filme aí, A Jaula, então, no nosso 7º lugar. Em 6º lugar, eu coloquei o filme Ela e Eu. O filme é protagonizado aí pela Andréa Beltrão, que vive a personagem Bia, que passa muitos anos ali quase em estado vegetativo, né? A personagem, ela quase não tem perspectivas de voltar à vida, ela fica o tempo inteiro deitada, ela é alimentada por sondas, né? Ela não fala, ela não conversa, ela apenas escuta, se eu não me engano, porém ela não tem nenhum movimento, ela vive ali basicamente em estado vegetativo. Depois de algum tempo, o seu ex-marido já se casou novamente, ela tá morando ali na casa da atual esposa dele, né, junto com eles ali. Depois de muito tempo, depois de, sei lá, 20 anos, a Bia volta a falar, ela volta a se movimentar, ela volta a ter reações. Porém, o que acontece? Ela está dentro dessa nova realidade, né? Dentro da casa do marido com uma outra esposa. A filha dela trata a outra mulher como mãe. Então é um drama muito interessante de assistir, muito bem atuado pela Andréa Beltrão. Um drama que me surpreendeu demais. Eu fui assistir sem saber a história, né? E me surpreendeu muito aí. Ótimas atuações do Dudu Moscovis, da Mariana Lima mais uma vez e da Andréa Beltrão, obviamente. Ela e Eu aí no nosso 6º lugar. Em 5º lugar, o filme Carvão.
Bom, eu confesso que eu me surpreendi assistindo esse filme. Eu tenho o costume de ir ao cinema sem ler a história dos filmes, né? Sem ler o roteiro, sem ler a sinopse dos filmes. Eu só vou lá e assisto mesmo. Vejo lá no site quais são os filmes brasileiros que estão em cartaz e simplesmente assisto sem ter ideia do que vai acontecer. E esse filme foi interessante porque ele foi me levando para um caminho muito diferente. Ele é um suspense também, mas é um suspense muito diferente de A Jaula, né? Ele é um suspense que não parece ser um suspense, que as coisas vão acontecendo e você pensa, caraca, isso tá acontecendo mesmo. Que loucura, pra onde, o que vai acontecer, né? Ele é protagonizado aí pela Maeve Jinx, que vive uma mulher do interior, uma casa simples, uma família simples, né? E que o pai dela tá praticamente morrendo já, né? Ele é um velho, já muito na estágio final da vida dele, ela tá lá sofrendo pra manter a vida do pai dela. E o que acontece? Um criminoso de algum outro país, não sei se é da Argentina, não sei se é do México, não lembro, da Colômbia, ele acaba vindo pro Brasil fugido, e acaba entrando na vida dessa família aí, né? Dentro da casa dessa família e na vida dessa família. Não vou falar de que maneira, porque, na verdade, se você pesquisar, você vai encontrar sobre isso, mas eu não vou falar para não estragar a experiência que eu tive tendo essa surpresa, né? Enquanto assisti o filme. Porém, são esses dois mundos que acabam se unindo aí, né? Esse criminoso que entra para abalar totalmente a vida dessa família de origem humilde, de origem simples e que transforma toda a vida dessa família. O filme é muito interessante de assistir, muito bonito de assistir, tem imagens belíssimas, eu acho que a direção desse filme é muito interessante, o roteiro desse filme principalmente é muito interessante. Então aí, em quinto lugar, Carfão. Em quarto lugar, eu coloquei o filme A Viagem de Pedro, protagonizado pelo Cauã Rei. Como o próprio nome já diz, ele conta a história de uma viagem feita aí pelo Dom Pedro I. Por que esse filme tá aqui numa posição tão alta, né? Acho que principalmente por conta da qualidade técnica do filme. A direção do filme é muito boa, os figurinos, a direção de arte, a fotografia, toda a parte estética do filme é muito boa. Como se trata da viagem do Pedro, basicamente a maior parte do filme ela é feita dentro de um barco, né? O filme não foi gravado dentro de um barco, inteiramente dentro de um barco. Então a gente tem uma noção aí da dificuldade que deve ter sido para gravar esse filme, o que torna tudo ainda mais interessante para assistir. Ele tem um formato de tela diferente dos outros filmes, e eu acho que ele entra aqui principalmente por conta disso, por conta dessa diferença para os outros filmes, sabe? Ele é um filme que claramente, quando eu penso nele, me vem uma imagem muito específica, me vem referências muito específicas, estéticas muito específicas, e na minha opinião, talvez tivesse até mais chances aí de ir mais longe na corrida pela indicação ao Oscar do que Marte 1, mas enfim, comenta aqui embaixo também qual é a sua opinião sobre isso. A Viagem de Pedro no nosso quarto lugar. Mas, Matheus, você colocou A Viagem de Pedro em quarto lugar e disse que talvez ele fosse mais longe aí nessa disputa pela indicação ao Oscar do que Marte 1, que foi escolhido, e colocou Marte 1 em terceiro lugar. Pois é, gente, Marte 1 em terceiro lugar aí dos melhores filmes de 2022. Por que ele veio na frente de A Viagem de Pedro aqui no caso, né? Porque esse top 10 diz respeito às minhas preferências, no sentido pessoal, né? Eu acredito de verdade que A Viagem de Pedro tem qualidades técnicas maiores que Marte 1. Porém, Marte 1 me pega mais pela sensibilidade, pela simplicidade. E não entendam aqui simplicidade como algo ruim, não. Eu fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card pra vocês, falando mais sobre Marte 1, falando sobre como essa simplicidade é interessante, é muito boa para o filme. Foi um dos poucos filmes, na verdade, acho que foi o único filme de 2022 que eu ouvi, que eu assisti, e depois da sessão as pessoas levantaram pra aplaudir o filme. Então isso eu acho que já diz muito. Tem um roteiro muito interessante. A forma como esse roteiro é construído aqui é interessante, na verdade, né? São ali episódios, um momento da vida, um recorte da vida desses personagens, né? Não é uma história gigantesca, uma história, um grande evento que acontece na família. Não, é um episódio, são recortes da vida dessa família, né? Mas são recortes muito bonitos, muito interessantes. É um filme muito simbólico, é um filme muito singelo, muito interessante. Está aí, então, no nosso terceiro lugar, Marte 1. Em segundo lugar, eu coloquei o filme Pureza, protagonizado pela Dira Paz. Outro filme aí com uma direção de arte, uma fotografia e figurinos muito interessantes. Por que esse filme entra aqui em segundo lugar? Eu acho que talvez pela questão do roteiro, pela questão do filme ter sido inspirado em uma história real. Roteiros de filmes geralmente me pegam bastante, né? Claro, toda a parte estética, toda a parte técnica é legal de assistir, toda a parte de atuação, toda essa parte visual dos filmes, mas o roteiro dos filmes geralmente me pega bastante. E eu acho que o roteiro de Pureza é interessante por conta disso, por ser uma história inspirada em uma biografia, né? Qual é a história, então? Conta a história da Pureza, vivida pela Dira Paz. Depois que o filho sai de casa e na procura de novas oportunidades, ela acaba saindo atrás dele porque ela desconfia que ele tenha sido pego por um grupo de pessoas que estão escravizando ele, né? E ela vai atrás disso, ela acaba indo parar no lugar onde possivelmente o filho dela está sendo escravizado, e ela acaba entrando no meio disso para tentar quebrar
toda essa quadrilha, todo esse grupo de pessoas por dentro, mesmo sem encontrar ainda o filho dela, né? Mesmo sem saber que se o filho dela está ou não sendo escravizado ali, ela acaba entrando nesse grupo aí para tentar destruí-lo, para tentar desfragmentá-lo, para tentar desvendá-lo aí para as autoridades. Então é um filme muito bem atuado pela Dira Paz, é um filme muito interessante de assistir. No nosso segundo lugar, eu indico Pureza. Em primeiro lugar, eu coloquei o melhor filme de 2022, na minha opinião, que foi Medida Provisória. Esse filme aí, ele gera algumas críticas, né? Nem todo mundo acha ele o melhor filme do ano. Realmente ele não é o melhor filme do ano em relação a talvez algumas questões técnicas, talvez algumas questões estéticas, mas como eu disse, eu gosto muito de roteiros, né? Eu acho o roteiro desse filme genial. Não vou dar muitos spoilers também em relação a ele, para que vocês assistam e descubram aos poucos qual é a história do filme, né? Mas resumindo a base central do filme, né? É uma decisão, é uma distopia, onde o governo decide simplesmente mandar todas as pessoas de melatonina acentuada, como eles chamam, né? Ou seja, as pessoas não brancas, as pessoas negras, de volta para a África. Pois é. O governo então tem essa decisão de simplesmente mandar todo mundo para lá, para deixar aqui no Brasil apenas as pessoas brancas, abre aspas, puras, fecha aspas. A gente já imagina como isso pode ser interessante em um filme. Um filme muito bem atuado pela Thaís Araújo, pelo Seu Jorge, pelo Alfred Enoch, Adriana Esteves. Enfim, minha opinião, foi o melhor filme de 2022. Eu falei que Marte 1 foi o único filme que eu vi ser aplaudido no final, mas eu lembrei agora que também, na sessão que eu assisti de Medida Provisória, também as pessoas aplaudiram no final do filme. Então isso mostra, mais uma vez, a potência desse filme, né? Ele foi dirigido pelo Lázaro Ramos, baseado no texto, se eu não me engano, pelo Aldri Anunciação. Então, assim, muitas pessoas negras também envolvidas no filme. É interessante falar isso, né? Os 3 melhores filmes de 2022, na minha opinião, são protagonizados por pessoas negras. E tem muitas pessoas negras, além dos protagonistas, envolvidas no filme, tanto atores coadjuvantes, quanto pessoas na equipe da produção do filme. Então, são 3 filmes muito bons aí e que eu realmente indico pra vocês. Bom, vamos lá então, onde cada um desses filmes está disponível na internet, né? Tá aqui na tela pra vocês. Então, praticamente todos os filmes estão disponíveis aí em streamings na internet. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você acha, quais foram os melhores filmes de 2022 na sua opinião, quais estão sendo os melhores filmes nacionais de 2023, quais dessa lista aí você assistiu e você gostou de ter assistido. Eu vou ler o comentário de todo mundo aqui depois. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder as nossas notificações. Um beijo e até o próximo vídeo.